do que no nosso Deus. Porque se dinheiro comprasse vida, os ricos não morriam, não é verdade? Não é assim? A gente vê na televisão quantos famosos estão morrendo. Então, de que adianta o dinheiro? Não é verdade? Quem aqui é pai, é mãe? Quem teria coragem de dar um dos seus filhos para morrer por alguém? Ninguém. O nosso Deus não teve dúvida, né? Ele deu o único filho dele por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui adorando a Ele. E tem pessoas que ainda estão indecisos, não sabe se fica servindo a Deus ou se fica servindo, né, lá fora. Então nós temos que ter certeza que nós viemos para ser a diferença. O Senhor nos escolheu para que nós venhamos ser a diferença, para que nós venhamos servir a Ele em espírito e em verdade, para que nós não venhamos ter dúvida que só o Senhor é o Deus das nossas vidas, da nossa salvação. Amém, igreja? Porque tem muitos preocupados, confiando em dinheiro, confiando em carro importado, estão esquecendo de confiar no verdadeiro, que é o Senhor, que nos dá a vida eterna, que nos dá a salvação. Amém? Amém. Vamos aqui em Mateus 7, que diz assim, ó: entre pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, leva para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho, e a porta estreita é o caminho difícil, leva para a vida, e poucos são os que entraram nela. Amém, irmãos? Que nós venhamos meditar nesta palavra do Senhor, porque a gente fica procurando as coisas fáceis aí fora. Servir ao Senhor é difícil, mas Ele merece. Ele merece, porque se nós formos servir aí fora, que é tudo assim de mão beijada, a palavra do Senhor diz que o reino do céu é tomado à força, não é assim? É, Jesus. E tem muitos querendo as coisas fáceis. Se estiver chovendo, eu não vou para a igreja porque está chovendo. Se tiver frio, eu não vou para a igreja porque está frio. Se for numa igreja que não tem ventilador, eu não vou, porque lá dentro é muito calor, misericórdia. E o inferno, será que é frio? Então nós temos que pensar nisso, irmãos. Nós temos que pensar que nós temos que representar o nosso Deus, porque Ele merece. Não podemos ter dúvida, porque tem pessoas cocheando ali, ó, tá em cima do muro, não sabe para que rumo vai. Essa semana, irmãos, eu conversei com um moço. Ele até está trabalhando com meu esposo. Ele veio de Campo Grande. Aí ele, tudo que ele queria saber sobre crente, ele achou de perguntar tudo para mim. Aí ele falou para mim assim: olha, eu nunca pisei os pés numa igreja de crente, porque eu não suporto crente. Eu falei para ele: mas por quê? Aí ele falou: olha, lá em Campo Grande eu tenho umas amigas, e elas fizeram uma aposta que elas iam dar um cata no pastor da igreja. Olha só, irmãos. Aí a outra falou para ela: você tá louca? O pastor vive em santidade, está lá no altar pregando a palavra, né, falando do amor de Deus, que nós temos que viver em santidade. Você tá louca? Ela disse assim: então vamos apostar. Se eu perder, eu te pago. Se você perder, você tem que me pagar. E aí elas fizeram a aposta. O que a igreja acha? Ela ganhou ou ela perdeu? Infelizmente, ela ganhou. Ela deu cata no pastor, como ela disse, né, no palavreado dela, e ganhou a aposta da outra. Agora fala para mim, esse pastor tinha certeza do Deus ao qual ele estava servindo, igreja? Ele não tinha certeza. O primeiro prato que Satanás preparou, ele caiu. Então de que adianta nós estarmos aqui pregando a palavra do nosso Deus, aí sair ali na esquina e pular uma sala do pecado? Que adianta? O nosso Deus, Ele pagou um preço alto para que eu e você hoje estivéssemos aqui adorando a Ele. Ele não merecia ser traído da maneira que ele foi. Por quê? Esse rapaz falou para mim: se for para mim ser crente igual aquele pastor, Deus me livre. Eu não quero. Que Deus é esse que esse cara prega? Olha como que estão representando o nosso Deus aí fora. Agora ele não merece isso. Porque se nós estamos aqui, é porque Ele deu o único Filho dele para morrer por nós. Então Ele
ser traído. E esse pastor, além de ter traído Deus, traiu a esposa e traiu os filhos, porque ele é casado. Ele destruiu o lar dele, ele não se preocupou, né? Ele perdeu a salvação. E o que adiantou? A igreja dele, alguém mais vai lá ouvir a palavra? Não vai. Por quê? Porque prega a palavra do nosso Deus e não vive. Olha o que a palavra do Senhor diz: poucos vão entrar nesse caminho. Poucos. Então nós temos que valorizar aquilo que o nosso Deus nos deu de mais precioso. Meditar na palavra dele, viver a palavra dele, para que nós venhamos conquistar o nosso cantinho lá, ó. Verdade. Para que o meu nome e o seu esteja escrito lá no livro da vida. Oh, Deus. É assim que o nosso Deus quer que nós fazemos. E tem muitos fazendo ao contrário, usando o nosso Deus para ganhar dinheiro, usando o nosso Deus para mostrar que é bom, para conseguir aquilo que quer, e estão esquecendo o mais precioso, que é a salvação. Porque quando for se cumprir o Apocalipse, o que vai ser? E quando o Senhor voltar e olhar para nós e dizer assim: afastai de mim que eu não vos conheço. Misericórdia, Senhor. Então nós temos, irmãos, que fazer a vontade do nosso Pai, do nosso Deus. Porque quando for se cumprir o Apocalipse, vai ter gemido, vai ter clamor, vai ter dores. E quando isso acontecer, eu creio que essa igreja vai estar na glória. Aleluia. Em nome de Jesus, olhando nos olhos do Senhor e dizendo: só Tu és santo. Eu creio, igreja, que aqui tem verdadeiros adoradores do Senhor. Aleluia. Eu creio que aqui não tem ninguém cocheando. Eu creio que aqui não tem ninguém valorizando mais o dinheiro e os bens materiais do que o nosso Deus. Aleluia. Porque quando eu entrei dentro dessa igreja, o Senhor falou assim: eu reino neste lugar. Aleluia. Este lugar é meu, eu reino neste lugar. Então eu creio que aqui tem verdadeiros adoradores do Senhor. Aleluia. Aqui tem verdadeiras pessoas que estão sendo sal dessa terra. Amém, Jesus. Eu creio que aqui tem pessoas que chegam lá fora e é a diferença. Aleluia. Que olha assim, as pessoas olham e falam assim: esse aqui tem o brilho do Espírito Santo. É assim que nós temos que ser, irmãos, aí fora, refletir o brilho do Espírito Santo. Não deixe que Satanás venha roubar o teu brilho, preparando pratos para vocês, para que vocês venham pôr o nome do nosso Deus no lamaçal do pecado. A palavra do Senhor diz que nós temos que orar e vigiar, irmãos. Então nós temos que vigiar, porque Satanás está ao nosso derredor. E se nós não vigiarmos, nós vamos cair. Por quê? Porque esse pastor pregou a palavra e não viveu, não vigiou, ele perdeu tudo. E o nosso Deus não merece ser representado dessa maneira. O nosso Deus, ele merece ser amado. Então nós temos que amar o nosso Deus da maneira que ele nos amou. Porque nós não merecemos, mas mesmo assim o nosso Deus, ele deu o filho dele para morrer por nós. Ele nos amou, então ele merece que eu e você representamos ele da maneira que ele merece. Amém, igreja? Esse é o Deus que eu e vocês servimos. Então nós temos que representar ele. Não tem como nós servir a dois deuses. Não tem como. O nosso Deus é só o Deus vivo. É o Deus que faz jorrar água da rocha para nós beber. O nosso Deus é aquele que, quando nós estamos com uma enfermidade, nós clamamos a Ele e Ele cura. O médico fala: não tem jeito, reúne a família, clama ao nosso Deus e Ele cura. Aleluia! Que hoje, nesta noite, nós venhamos tocar nas vestes do Senhor, igual a mulher do fluxo de sangue. Ela tocou nas vestes do Senhor e ela foi curada, porque ela já tinha gastado tudo e ela não conseguiu ser curada. O dinheiro dela não conseguiu curar ela, mas o nosso Deus, ele cura. Aleluia. O nosso Deus é o único que consegue curar. Quando nós estamos na dificuldade, nós clamamos a Ele e Ele resolve. Quando nós estamos com problema no nosso casamento, Ele resolve. Quando nossos filhos estão aí fora, Senhor, tem misericórdia
mãe do meu filho, Pai. Traz ele para a tua casa. O Senhor nos responde. O Senhor cuida. Então o Senhor merece ser valorizado. O Senhor merece ser amado. Porque nós não merecemos e Ele nos amou. Ele deu a vida dele por nós. Então nós não podemos. Vamos lá em Jeremias. Deixa eu voltar lá atrás. Em Jeremias diz assim, ó: as suas cortinas são rasgadas em pedaços. Até quando tereis que ver as bandeiras inimigas? Ouve o som da corneta na batalha. Diz Deus: o meu povo não tem juízo e não me conhece. Eles são como crianças tolas que não conseguem compreender as coisas. Para fazer o mal são espertos, mas para fazer o bem, irmãos, que nós venhamos ser espertos para fazer o bem. Amém. Para correr atrás das almas, que é o que realmente importa para o nosso Deus. Porque a palavra do Senhor diz assim: quando uma alma se converte ao nosso Deus, a festa está lá no céu. Então é isso que importa para o nosso Deus. Que nós venhamos deixar a vida do vizinho da direita, da esquerda, e correr a olhar para o alvo, que é Jesus. Aleluia. Porque tem muitas pessoas se preocupando com o que acontece na casa do vizinho. Não é para dobrar o joelho e orar por ele, não. É para sair falando da vida dele para o outro. É assim, irmãos. No nosso mundo é assim. Então que nós venhamos ser a diferença. Que nós venhamos estar cuidando daquilo que o nosso Deus põe na minha e nas suas mãos. É verdade. É fazer aquilo que o nosso Deus quer. É representar Ele aí fora como Ele merece. Aleluia! Para que quando a pastora sair ali fora, que ela sair na rua, as pessoas olharem e falar: ali é uma filha do Senhor. Ali é a filhinha do papai. Muitos não valorizam, mas Ele te conhece. E Ele diz assim para ti: tu andarás no cavalo branco, e muitos vão te aplaudir de pé, porque tu tem feito aquilo que Ele manda. Doa quem doer, engulam de atravessado, mas eu falo. E o Senhor tem se agradado. E grande é o lugar que Ele vai te levar para fazer a vontade dEle, amém? Porque esse é o Deus que eu e você, irmãos, teremos que servir verdadeiramente, de coração. Entregar o nosso coração para Ele sem ter dúvida de que está errado. Porque esse é o único amigo que nós podemos desabafar quanto aos nossos problemas. Ele não vai pensar, Ele não vai falar, Ele vai agir. Porque às vezes nós desabafamos com um amigo, com uma amiga, achando que vai nos ajudar. E é o primeiro que te passa rasteira. É o primeiro que te derruba, irmãos. É assim. Infelizmente aí no mundo, aí fora é assim, é dessa maneira. Te dá o ombro para você chorar, aí você desabafa. Quando sai lá fora, encontra outro vizinho e diz assim: olha, o irmão está assim. Você acredita? É da igreja tal, a vida dele está acabada. Entendeu, irmãos? É assim. Então vamos confiar somente no nosso Deus. Não vamos ter dúvida se nós vamos para lá ou para cá. Vamos seguir o alvo que é Cristo. Não vamos duvidar daquilo que nós queremos, para que quando o Senhor voltar, Ele não olhar para nós, para mim, para você, e dizer: apartai de mim que eu não vos conheço. Porque a árvore que não dá fruta, onde ela é jogada, irmãos? Ela é lançada no fogo, porque ela não serviu para nada. Que nós venhamos ser árvore frutífera do Senhor. Que nós venhamos ter frutos para o nosso Deus. Que nós venhamos buscar as almas que estão perdidas aí fora. Porque muitos veem um caído, em vez de erguer a mão e dizer: olha, o meu Deus é vivo, o meu Deus mudou a minha vida e vai mudar a sua. Não fazem, irmãos, não fazem. Vê a pessoa caída, passa assim e diz: ó, eu não vou nem olhar. Misericórdia. As pessoas fazem assim, irmãos. E não é assim que o nosso Deus quer, não. O nosso Deus quer que nós representamos Ele da maneira que Ele merece. Porque a palavra do Senhor diz assim: amai-vos uns aos outros.
E tem muitos que faz ao contrário. Prega a palavra, sabe que amar uns aos outros, aí faz humilhar uns aos outros. Porque é assim que acontece. Porque você vê dentro das igrejas irmãos se levantando um contra os outros e humilhando. Estão vivendo a palavra do nosso Deus? Não está. Aí o que acontece? Igual esse moço falou para mim: eu nunca ponho meus pés numa igreja de crente, porque Deus me livre de crente. Que Deus é esse? Ele foi numa igreja com a mãe dele, pela primeira vez ele foi. Chegou lá e falou para mim que tinha 9 pastores conversando com a mãe dele. Aí ele disse que ouviu a mãe dele falar assim: eu vou sacar e amanhã eu trago aqui. Aí ele disse que ficou escutando aquilo, né? Mas foi levar a mãe dele na igreja. Ele disse que de tanto a minha mãe encheu o saco, eu levei ela. Aí ele chegou em casa e falou para ela: mãe, o que a senhora vai sacar e levar na igreja? Ela falou: meu filho, aqueles 9 pastores diz que a doença que eu tenho não tem cura. Mas se eu levar 10 mil reais, o Deus que ele serve cura. Jesus, misericórdia. Estão usando o nosso Deus para fazer negócio. sangue do Cordeiro. Estão usando o nosso Deus para ganhar dinheiro. Olha como é que estão representando o Deus vivo. Agora, como que vai levar esse rapaz para a igreja? Me fala. Como? Se ele viu 9 pastores pedindo para a mãe dele 10 mil reais para Deus curar. Irmãos, se o nosso Deus cobrasse o que ele faz para nós, eu e você, teria como pagar? Não teria. Aí ele fez aquele monte de perguntas. Eu falei: moço, o Deus que eu sirvo, ele não cobra nada. Ele não cobra. A única coisa que ele quer de mim, de você,